Chegamos ao último episódio de Falcão e o Soldado Invernal. Mas será que é o último? Porque a Marvel está especulando a possibilidade de uma segunda temporada. Esse é um episódio que, como eu tinha dito no episódio passado e até no anterior, eles prepararam todo o terreno aqui para ter apenas uma finalização no último episódio, e é justamente isso que a gente tem. E é também por isso que eu não sei se eu gosto muito da ideia de uma sequência, de uma segunda temporada de Falcão e Soldado Invernal, pelo menos não como está o universo agora, porque a gente tem o arco aqui do Falcão, que é o grande protagonista da série. Essa série de Falcão e Soldado Invernal é muito mais focada no Falcão. A gente tem todo o arco dele dentro da série, esse arco ligado ao legado dele, na verdade ao legado do manto do Capitão América que agora ele vai assumir, e é todo esse arco dele não aceitando até ele passando por todos esses desafios e no final, aqui no último episódio, ele virando realmente o Capitão América. O Bucky ele tem muito menos espaço, mas ainda assim todos os problemas e todo o arco dele que deveria ser resolvido é resolvido aqui dentro da série também, assim como os apátridas dentro da série, que podem até voltar em algum momento do episódio de alguma forma, mas aqui dentro da série tá resolvida essa questão dos apátridas que a gente conhece, os super soldados e tudo mais, assim como esse primeiro arco do John Walker e até da Sharon, que a gente vai ver até uma revelação ali mais no final. Então tudo que a gente tem apresentado aqui, eu acho que é muito bem resolvido, e eu não vejo muito espaço para uma segunda temporada, mas a gente sabe que tem muitos filmes vindo aí do universo, muitas séries e tudo mais. Pode ser que mais lá pra frente faça sentido ter uma segunda temporada de Falcão e Soldado Invernal, mas no momento, agora, eu acho que não faria. E só antes de começar a passar pelos eventos do episódio, eu queria deixar claro que essa série não vai ter uma live no final da temporada, muito por causa do Oscar, que vocês sabem que a gente tá fazendo toda uma cobertura, fazendo crítica de todos os filmes e tudo mais. E no domingo à noite, durante o Oscar, vai ter uma live lá no Instagram nossa, com o pessoal do Oficina Geek, no Oficina Geek, pra gente falar ao vivo sobre o Oscar e tudo mais. Você, eu e o Gui, que faz parte do Oficina Geek e também aqui do canal, então estão todos convidados, live do Oscar lá no Instagram. O episódio vai começar justamente da forma como acabou o último, com aquele ataque às autoridades que tá votando todas as questões que são muito importantes para os apátridas, das barreiras, das fronteiras e tudo mais, e a gente já vai direto para ação. Então é um episódio que não perde tempo. Aqui a gente vai ter toda uma montagem muito dinâmica, com várias coisas acontecendo em vários lugares, então vai ter aquela montagem alternada, os personagens vão se separar, um personagem vai estar em tal lugar lutando com tal pessoa, o outro personagem vai estar fazendo outra coisa, salvando outra pessoa, e a Sharon, que eles acham que tá junto com eles, a gente vê que mais ou menos no final a gente vai descobrir que ela é realmente o Mercador do Poder, algo que eu já tinha comentado e que pra mim já tinha ficado claro no último episódio, e a gente tem a confirmação aqui, essa teoria dos fãs que já vinha meio que se desenhando. Ao mesmo tempo, é nessa cena que a gente tem a apresentação do manto do Falcão aqui, né, o manto do Capitão América para o Falcão, que é o Capitão América com as asas. Então eu errei, eu falei que ele ia deixar as asas de lado para o Miguel Torres, isso ainda não aconteceu, e eu gostei muito de como eles fazem o manto dele aqui. Primeiro, tem todo o simbolismo, é claro, desse legado que finalmente chega ao Falcão e vai ter um discurso muito poderoso dele aqui no episódio, e até no episódio passado, que fala muito sobre o símbolo dele aceitar esse manto, e esteticamente eu gostei também, algo que a Marvel sempre fez muito bem, que é pegar um pouco daquilo que tem nos quadrinhos e trazer para uma pegada um pouco mais realista, que cabe melhor dentro do universo. Então, com todo o lado mais tecnológico também, e como tem um pouco mais de branco, o que vem dos quadrinhos, do uniforme até do Falcão, nos quadrinhos, que puxa mais pro branco e tudo mais. Então gostei do resultado, como eu sempre gosto do resultado dos uniformes que a Marvel faz. E aqui a gente vai ver a Karli nesse último episódio como a finalização, ela tentando ser como se fosse quase um mártir para aquele movimento. A gente vê que ela perdeu até o apoio
em parte daqueles que a seguem, então a gente vai ver como ela fala ali one world e as pessoas ali não respondem direito, porque ela passou do limite, a gente percebe isso durante toda a temporada, mas ainda assim a gente vê a força do movimento, então como ela deposita a força naquilo que as pessoas já acreditaram, naquele movimento que não vai acabar com ela. Ela fala claramente isso aqui no episódio. O episódio, na verdade, ele é muito, muito literal. Tudo que ele quer dizer, ele coloca os personagens para verbalizar mesmo, e aqui a gente vê ela falando justamente sobre isso. O movimento não vai morrer comigo, e é isso que vai acontecer ali no final do episódio, quando a gente vê os últimos super soldados sendo mortos com o carro explodindo. Só que ao mesmo tempo, toda aquela luta dela não vai ficar restrita apenas aos apátridas, a gente vai ver como isso vai afetar também o Falcão e como ele vai fazer todo um discurso que vai falar, peraí, não é que essas pessoas eram totalmente terroristas, elas tomaram as medidas erradas, mas tem muita coisa que elas estão falando aqui que faz muito sentido. E ele questiona também o fato das decisões serem tomadas por pessoas engravatadas para pessoas engravatadas, nunca pensando no povo, nunca pensando naquelas pessoas que estão sofrendo, sempre tratando pessoas apenas como se fossem objetos. Então isso eu acho que é um impacto muito forte da Karli, que é a vilã aqui da série, né? É a grande oposição ao Falcão e o Soldado Invernal, e a gente vê quando bons vilões eles conseguem de alguma forma afetar os protagonistas, afetar os heróis, ter a sua mensagem passada de alguma forma, e é justamente isso que a Karli consegue fazer, que os apátridas conseguem fazer aqui nessa série. E claro, em toda essa sequência inicial a gente vai ter muita ação, como eu disse, toda cortada no sentido de a montagem tá passando de um lugar para o outro, mas para mim tem uma coisa que a série não acertou em todos os episódios, eu já venho falando isso desde o começo, que é combate corpo a corpo. A gente tem o George St. Pierre aqui como Batroc mais uma vez, e eles não conseguem manter uma sequência de luta sem precisar ficar picotando toda essa sequência, sem precisar fazer com que a gente perca um pouco do senso daquilo que está acontecendo. Então, não consigo gostar de nenhuma sequência, com exceção daquela da Sharon que eu citei lá no episódio 3, se eu não me engano, de nenhuma sequência de combate corpo a corpo em toda a série, justamente porque eles não conseguem coreografar bem. É sempre muito picotado, é sempre tentando esconder muita coisa, e isso deve ser porque os personagens não lutam, porque os atores não lutam, e aí você precisa colocar dublês. Mas ainda assim, dá pra fazer isso de uma forma mais fluida, eles não conseguiram fazer a série inteira. Então, eles lidam muito melhor com ação mais grandiosa, aquela que depende de CGI, como por exemplo o Falcão resgatando as pessoas ali, né, resgatando o helicóptero. Eles lidam muito melhor com isso do que quando a ação vai para um escopo menor, quando vai para o físico, para o mano a mano. E em seguida a gente vai ter quase que a redenção aqui do John Walker para falar, esse personagem não é um vilão, ele é um anti-herói, e quando ele tem a opção de escolher ir para cima da Karli, que é com quem ele tá com raiva, com quem ele quer se vingar, ou tentar salvar aquelas pessoas, ele vai tentar salvar as pessoas ali no carro, e depois a gente vai ver que quem vai salvar elas realmente vai ser o Falcão. E aqui esse episódio ele vai reforçar muito o heroísmo do Falcão. Ele vai colocar várias e várias situações para o Falcão provar o seu heroísmo, mostrar para o público que ele é o novo Capitão América. É bem verdade que em muitos momentos aqui eles vão apelar para aquele efeito último segundo, então é o último segundo para resolver aquilo, e aí chega o Falcão na hora H. Eu acho que eles poderiam fazer isso de uma forma um pouco menos clichê, mas ainda assim como mensagem funciona. Então eu acho que é um episódio que até funciona melhor na mensagem que ele quer passar do que na execução propriamente dita. E isso aparece até mesmo como o público vai reagir àquilo que o Falcão está fazendo. Então o Falcão salvar uma pessoa e eles colocarem duas pessoas para reagir falando, não, ele não é mais o Falcão, ele é o Capitão América. Sim, a gente já entendeu isso a série inteira, e o público a gente vai ver que vai entender normalmente com o que está acontecendo. Não precisaria cortar para duas pessoas, isso fica super brega. Mas é o que eu disse, funciona melhor como mensagem esse episódio do que necessariamente como execução. Além disso, a gente ainda vai ter a Sharon sendo mostrada como realmente mercador de poder, e aquele discurso dela com a Karli, você era igual a mim e tudo mais, que é justamente para também colocar a Sharon mais como uma anti-heroína do que como uma vilã, lembrando, olha, eu era aquela pessoa e tudo que eu virei foi pelo que eu passei, e a Karli, de certa forma,
acontece um pouco disso também, então é tentando tirar um pouco o peso da vilania. Aqui a gente não tem realmente alguém que seja totalmente mal na série, e isso eu acho bem positivo. E a gente tem os outros apátridas sendo pego pelo aplicativo dos apátridas. Pode parecer meio tosco, mas de certa forma faz sentido. Quando você vai movimentar muita gente, criar toda uma rede, você faz isso atualmente como? Com aplicativos, e aplicativos nunca são 100% seguros. No momento eu achei meio tosco, mas aí eu comecei a pensar e eu falei, até que faz sentido isso, e acaba sendo uma piadinha engraçada. E aí, é claro, a gente vai ter o grande momento do episódio, que é quando o Falcão conversa ali com as autoridades. E mais uma vez, é muito melhor como mensagem o discurso do Falcão aqui, do Capitão América, que agora é Capitão América, é muito impactante no que ele diz. Mas como eles vão fazer, eu não sei se me agrada muito. Todo aquele negócio super clichê de sendo televisionado para todo mundo, ele falando tudo aquilo na frente dos políticos, e aí as pessoas assistindo na televisão e reagindo. Eu acho isso muito anos 90, assim, eu acho que já é um pouco ultrapassada essa pegada, mas funciona para o desenvolvimento do personagem e para o desenvolvimento das temáticas abordadas pelo personagem. Então ele realmente assumindo o manto publicamente para todas as pessoas verem, ele provando todo o heroísmo dele e ele questionando as autoridades, que era justamente aquilo que o Capitão América do Steve Rogers fazia também. Então a gente vendo como o manto passou para alguém digno para sustentar aquele manto. E aí, para finalizar, a gente vai ter várias finalizações aqui, né? Então a gente vai ver a finalização do agente americano agora dentro da série. A gente já sabia que ele ia ser o agente americano, mas agora ele assume o nome, e essa formação do grupo ali da Val, da Condessa aqui, tudo indica que vai ser algo parecido com os Thunderbolts mesmo. Tem a citação ao Zemo, por exemplo, então a gente deve ver vários desses anti-heróis entrando no grupo. Será que a Sharon vai chegar a entrar nesse grupo? Por enquanto eu acho que ainda não, mas a gente tem vários personagens que ficam meio que nessa camada do anti-heroísmo e não da vilania, que podem fazer parte desse grupo que está sendo formado pela Val, e eu adoro a Julie Louis-Dreyfus, então fico muito feliz de ver ela tendo continuidade dentro desse universo. Além disso, a gente tem o Buck conversando ali com o senhor que ele tinha feito amizade, que era pai do cara que ele tinha matado, e a gente vê mais uma vez como a série não é sobre o Soldado Invernal definitivamente, porque aqui a gente tem uma cena que tinha espaço para ser muito dramática, um espaço para uma conversa a partir daquele momento, para a gente ver a reação daquele senhor sabendo de tudo aquilo, e o Buck tentando explicar tudo aquilo que aconteceu. Mas a série ela prefere fazer isso em poucos segundos, com um corte para ele saindo já do apartamento e não mostrando muito das consequências de tudo aquilo. Então é mais importante na mensagem do que na execução. Fechamos o arco do Buck, ele conseguiu meio que se redimir com ele mesmo por tudo aquilo que ele fez, se redimir com a consciência dele, mas ao mesmo tempo a gente nem mostra isso acontecendo direito, porque a série não é sobre ele. E aí a gente vai ter como finalização, mais uma vez, o Falcão falando com a Zaya, que foi aquela pessoa que colocou ele muito para pensar durante toda a série, que trouxe questionamentos muito fortes, e aí a gente vê aqui no final ele fazendo o Azaya ter o espaço dele merecido, que ele já deveria ter tido desde sempre dentro ali do memorial do Capitão América, e em uma das cenas muito emocionantes da série. Para mim, a cena mais emocionante da série, talvez, até aqui, é quando a gente vê o impacto do Azaya chegando lá e vendo todo o memorial construído para ele. E na cena pós-crédito, a gente vê a Sharon agora de volta, né, recebendo perdão e tal, e entrando de novo dentro do sistema, mas ela não é a mesma Sharon de antes, e ela vai usar esse sistema ao seu favor. Acho muito interessante, a personagem que era uma personagem bem mais secundária pode ter um protagonismo ou um antagonismo maior a partir de agora. Um episódio de fechamento, como a gente esperava, bem literal no que ele quer dizer, então ele não vai tentar falar nada com muito subtexto, vai ser tudo os personagens mesmo expondo aquilo que eles pensam e tudo mais, mas é um episódio que funciona como fechamento para a série e como fechamento para os personagens e para as temáticas trabalhadas. Agora a gente tem um novo Capitão América e eu gostei muito da escolha. A gente já sabia que ia ser ele desde o começo, mas eu gostei muito de ver o Sam como o novo Capitão América. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta o que vocês acharam da série, se vocês concordam comigo, se vocês discordam, se vocês acharam a série maravilhosa, se vocês acharam ela regular. Por hoje é isso e corta.